Aí, ó. Ajuda a gente, né? Fala alguma coisinha que ele vai gravar. Aí, ó. Tá ótimo. Perfeito. Só tá pegando ele aqui. Não sei se tem aqui ainda não. Daqui pra cá tá não. Simão, Tem Se quiser que eu vire pra lá, eu faço pedir. Vamos lá, não falei antes. Você chegou um pouco. Esse daqui tá pegando. Vamos orar, vamos orar? Oremos. Soberano Deus, imaculado, obrigado, Senhor. Senhor, nos aqui na tua presença, Senhor Deus. Onde nós temos a vida para Jesus, Senhor amado. Ensina, Pai, Pai eterno, nos dá sabedoria e entendimento, Senhor. Cada um que está aqui, Senhor, em cada pessoa, Senhor. Senhor, essa, Senhor, dessa água, Senhor. Viemos sair daqui, Senhor. Senhor, amém. do teu entendimento. Nós estamos abrindo para mais uma matéria, a história do povo judeu, e dentro dessa matéria, obviamente, nós vamos estar trabalhando bastante sobre a questão dos livros históricos. Nós já estudamos o livro, os 5 primeiros da Bíblia, o Pentateuco, na verdade, e agora o livro histórico. Porém, esta matéria, ela não se limita apenas aos livros históricos. Esta matéria, ela vai abranger Deus na chamada de Abrão e vai trazer até o contexto do Novo Testamento e algumas partes históricas também do povo judeu depois da apostólica. Então, eu creio que a matéria nós vamos aprender muito. A nossa aula hoje vai estar ao vivo no Facebook. Já aproveitar o ensejo para aqueles que quiserem cursar conosco, eles procurar aqui na Subsede, procurar o pastor Adilson, né? Procurar a gente aqui, ok? Ou deixar o número de telefone, eles mandam para você alguns detalhes. Eu creio que será bênção para a sua vida. Todos estão de posse na apostila? Então vamos lá. Amém. Na página de número 2 da nossa apostila, nós vamos ver qual a importância desta matéria, ok? Esta disciplina visa compreender de forma panorâmica a história do povo de Israel. Nela nós vamos estudar cronologicamente os fatos mais importantes que marcaram a história deste povo, observando o aspecto cultural, geográfico e religioso, possibilitando a cada um de nós a compreender melhor, certo? A visão básica do mundo bíblico. Por quê? Porque todos nós sabemos que todo texto que você lê, principalmente de cunho histórico, ela tem um pano de fundo. E o pano de fundo, obviamente, é a cultura da época, é a forma de vida da época, e a Bíblia não é diferente. Então, quando nós buscamos ter uma compreensão da cultura e a forma de vida da época que a palavra de Deus fora assim entregue aos homens, em especial para o povo judeu, e compreendemos também as naturezas de alguns dizeres, fica mais fácil a compreensão. Então, essa matéria ela tem uma importância muito grande. Eu até falo, quando eu estudo um pouco a cultura do povo que recebe a primeira informação, a primeira revelação, aí fica até mais prático, pastor Adilson, nós fazemos a hermenêutica bíblica, né? Não do achismo, mas aquilo que de fato é, ok? Então vamos lá. O fato característico que fez de Israel um fenômeno peculiar foi a sua religião, pois em torno dela formou-se a sociedade, e ela era um fator controlador da sua história. Deste modo, a história israelita diz a respeito à revelação de Deus, ao que queremos entender profundamente. A Bíblia, precisamos conhecer o mundo e o contexto do povo escolhido. Ao concluir essa disciplina, nós vamos tentar compreender pelo menos 3 verdades. Ter uma visão panorâmica da história de Israel, que isso vai decorrer em várias matérias, como começamos, o pastor Adilson diz aqui no início, antes de começarmos a aula, porque muitas coisas já vimos, né, no livros, os 5 primeiros livros, né, que é o Pentateuco, que é a constituição também do povo. Ali a partir do capítulo 12 começa a formação do povo hebreu, ok? Depois nós vamos, então, relembrar alguns assuntos,
certo? Que vai ser de suma importância. Segundo, é entender a importância de Israel na revelação de Deus ao homem. Então, vamos compreender por que Deus separou o povo, porque Deus tinha e tem algo com esse povo, ok? E por fim, tem uma noção básica do contexto e do mundo bíblico. Então, nós vamos explorar um pouco a cultura e a religião, principalmente, ok? Vamos lá. O período patriarcal. Você sabe o que é o período patriarcal? Quem pode me ajudar aí? De Abraão, lá de Abraão? Isso, os patriarcas, né? Por que patriarcas? O que significa quando fala os patriarcas? O que vem a ser os patriarcas? O que é patriarca? Me ajuda? Vamos lá. Patriarca, o pai da fé. Só a palavra patriarca, né? Vem de pai, né? Isso, pai da fé. No caso de Abraão, pai da fé. Mas patriarca... Um dos primeiros. Isso, os primeiros, tá certo? Então, nós vamos ter uma noção básica agora sobre o período patriarcal. Como que eles viviam? Eles foram influenciados em quê? Em relação a quê? Ok? Vamos lá. Recordar os dias do passado, considera os anos da geração em geração. Deuteronômio 32, versículo 7. Este módulo apresentará uma visão sobre o mundo dos hebreus, ou também chamados israelitas, descendentes do patriarca Abraão. Tiveram uma vida de muitas peregrinações. Como era seu modo de vida, política, religião e sociedade, e contribuição deixaram para próximas civilizações. Então, nós vamos ver só que uma observação, daqui a pouco vai ser lido aqui. Antes da constituição do povo israelita, existiam povos? Sim ou não? Sim. Então, antes da chamada de Abraão, se existiam povos, existiam religiões. Ou não? Sim. Por que você acha que sim? Que povos que existiam? Existiam os deuses? Existiam religiões que professavam suas fés, né, suas práticas. Então, que povos que existiam? Existia o cananeu. Cananeus, né? Os mesopotâmios, Isso. né, um dos povos mais antigos. Inclusive povos esses que contribuíram no desenvolvimento, né? Argília e outros, né? Os egípcios também, o Egito é uma nação muito antiga, as sírios, né? Nação antiga. Então, você lembrar um pouquinho das suas aulas de história, você vai ver que esses povos contribuíram na contribuição para o desenvolvimento da humanidade. Ok? Aí, dentro deste contexto, que Deus vai chamar Abraão, daqui a pouco nós vamos conversar. Ok? Vamos lá. A história judaica começou há mais ou menos 4.000 anos com Abraão, seu filho Isaac e seu neto Jacó e seu bisneto José, que tem suas histórias narradas em Gênesis do capítulo 12 ao capítulo 50. Documentos encontrados na Mesopotâmia, que datam de 2.000 a 1.500 anos antes de Cristo, certo? Confirmam aspecto de sua vida, da sua vida nômade. Vocês sabem o que é isso, né? A vida nômade. Está vendo que leio algumas palavras na apostila e ainda não temos a compreensão. Nômade, se fosse ele, chamaríamos de cigano, né? Se fosse pensar, né? Se você seguir, não cigano nesse sentido cultural, no sentido de não ter parada. Entendeu? De não ter parada, tá certo? Porque a pessoa muda, fala, parece cigano, rapaz. Você não para, tá certo? Nômade, mais ou menos isso. Eles não tinham uma parada oficial. Até porque eles tinham um propósito, era chegar em um lugar da promessa. Por isso que a Bíblia fala que nós somos também peregrinos. Nós também peregrinamos. Nós não temos aqui uma parada fixa. Até porque quando nós deitarmos a terra fria, ou se acontecer o arrebatamento, nós vamos para o nosso destino oficial. E de lá nos sairemos. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto aqui estivermos, somos apenas peregrinos. Tá certo? E o povo hebreu ele é conhecido historicamente, certo? Com achados documentários das suas vidas de peregrinações. Ok? Então, essa palavra nômade. Ok? Vamos lá. Também nós podemos entender que, como a Bíblia descreve o livro do Gênesis, que já estudamos, relata como Abraão foi conclamado
abandonar Ur da Caldeia e ir para Canaã, para iniciar a formação do povo com a fé em Deus, com a fé no Deus único. Essa expressão é importante, com a fé no Deus único, porque nós temos que também procurar entender como que era a cultura religiosa entre os caldeus, como que eles viviam, o que era comum. Por exemplo, aqui no Brasil, quando você fala, vou falar uma coisa boa, quer ver? Quando nós éramos pequenos, quando eu era pequeno principalmente, quando eu era com japonês, eu achava que todo japonês luta karatê. Todo japonês era lutador de karatê. Todo chinês era lutador de kung fu. Eu achava que todo baiano lutava capoeira. Por exemplo, e Aparecida? Quem não conhece Aparecida do Norte? A cidade é Aparecida. A cidade quem não conhece aqui? Eu não conheço, já Então, vocês não conhecem, né? Dá para imaginar que lá tem muito mais igrejas evangélicas e cheias aqui em Bragança? Não dá, porque deve pensar que a Aparecida se resume na Basílica. Entendeu? E não é verdade. Basílica é apenas um centro de concentração religiosa do nosso país. É um dos, né? Então eu tinha essa visão. Mas dentro de Aparecida tem a sua cultura religiosa. Você vai lá, muitas lojas, tem mais coisa comum, não só em loja. Você vai na cidade, por exemplo, Potinho, onde eu converti, outra cidadezinha, você chega na casa de alguém, no quintal dela tem um cômodo e eles fazem a imagem. Sabe aquelas mofadas que a gente comprava na feira? Entendeu? Fazem no quintal. Eles fazem a árvore, por quê? Porque é o comércio. Então ela tem a vida religiosa, que automaticamente proporciona a vida social, a vida econômica. Então ela induz para a igreja. Quando você vai para uma igreja, ou para o litoral, quando você chega no litoral, a cultura da igreja é diferente de uma igreja em Campos do Jordão. Tá certo? No frio, você vai à igreja em Campos do Jordão, você pode correr o risco de ter a maioria das igrejas com pouca frequência, porque tem muitos caseiros que agora, né, do frio, os proprietários lá, o patrão, que vão para suas casas, eles não vão o ano todo, mas chega no frio, né, turístico, aí o caseiro não pode sair. Férias, temporária, escola bíblica no litoral. Às vezes não é porque o crente deixa na escola bíblica para ir para a praia, é porque o comércio gira em torno daquilo. Está entendendo? Então, quando nós vamos estudar a chamada de Abrão, né, que eu não tinha mudado o nome, aí nós temos que observar que tinha uma cultura envolvida onde ele vivia. Segundo o Flávio José e outros historiadores, diz que o próprio Abrão era filho de um fabricante de imagem. É o que predominava naquela época religiosa, a idolatria. Então, por isso que ele tem um conceito de altares. Então, ele já sabia como montar o altar. Depois vamos falar sobre isso, ok? Vamos lá. Aí nós temos aí, então, ele vai ser chamado para sair desse ambiente de misticismo religioso, politeísmo, né? Para servir o único Deus. Deus secretário dele, ok? Então, olha que interessante. E também tirar ele de uma localidade e não falar para ele, ó, você vai para este lugar, eu vou te dar um endereço, você vai para Canaã, na rua X, número X, não, você vai para onde eu vou te mostrar. Então, quer dizer, o guia dele era a fé, o GPS dele era Deus. Tinha que ser pela fé em Deus. Deus é tão maravilhoso que era para não ter especulação. Aí, ó. Pega aí, ó. Especulação. Aí já queria saber como é que era o local, então você não sabe, pronto, acabou. Vai. Você vai depender de mim, creio em mim, né? Outro sim. Então, quando Canaã foi assolada pela fome, Jacó, que Israel também, na relação de nome, seus 12 filhos e suas famílias, sob liderança de José, estabeleceram-se no Egito, onde seus descendentes foram reduzidos à escravidão e sujeitos a trabalhos forçados, que também já falamos sobre isso no Pentateuco, e vamos voltar a falar logo mais. Os israelitas são descendentes de Sem, filho de Noé. Nós também trabalhamos já sobre quando a terra vai ser povoada, sobre os pais, né, os primeiros após o dilúvio, e eu só separei aqui da geração de Noé através dos 3 filhos, que é Sem, Cã e... Quem lembra?
Jafé, certo? Então de Sem vem os povos semitas, ok? De Cã vem os camitas e de Jafé os jefititas, certo? Depois vai embora, né? Eles vai traçando a África, a Europa, a gente estudando sobre isso, não vou ficar repetindo, ok? De acordo com Flávio Joséfo, eles receberam o nome de hebreus por descenderem de Heber, que era bisneto de Sem. Embora essa explicação tenha fundamento, o mais provável é que receberam esse nome por causa do seu significado termo, que hebreus, o nome vem da raiz Avá, né, que significa passar, atravessar, indicava um povo nômade. O termo hebreu tem um significado original como os empoeirados, uma classe de pessoas sem cidadania e sem paradeiro. Possivelmente, era um título pejorativo ou um apelido da época. Então, por eles não ter, né, um endereço fixo, eles também foram chamados de hebreu. Tá certo? Então, ele falando assim, olha, Deus tirou o povo de Israel, são descendentes lá dos filhos de Abraão, né, filho de Jacó, filho de Israel. Mas Israel, como nação, ela vai ser constituída lá na frente. Então, aqui está os primeiros alicerces da construção do povo de Israel. Então, eles não eram Israel, viu, não, meus amados, como nação ainda. No livro do Pentateuco, eles não eram a nação, a nação israelita, tá certo? Pode ver que eles ainda não tinham um governo, ele veio debaixo do governo teocrático, que vai ser falado lá na frente, creio que na terceira aula, os governos, né, da monarquia, a teocracia, ok? Então nós vamos trabalhar isso também, hoje apenas uma introdução. É assim, Tati? Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Vamos lá. O mundo dos patriarcas. Durante a primeira parte do segundo milênio antes de Cristo, os patriarcas viveram em meio às culturas do Oriente. Próximo a Abraão, emigrou no vale dos rios Tigre e Eufrates para a Palestina, Canaã. E Jacó e seus filhos estabeleceram-se no Egito no final da era patriarcal. A área entre o Nilo e o Tigre e Eufrates é conhecido como crescente, fértil e considerado o berço da civilização. Todos nós, né, quando exploramos um pouco a geografia, a história, nós vamos ver que os povos mais antigos estão ali. Inclusive até hoje, né, quando nós vemos algumas matérias, alguns hábitos culturais, você vê que eles ainda são muito primitivos, né? Não lhe faz eles menos inteligentes, ao contrário, são até muito ricos, porém eles têm ainda umas culturas de cunho até religiosos, bem mais primitivo, no tratamento do sexo feminino, do mais velho em relação ao mais novo, sabe? Então eles têm totalmente uma diferença, até nos dias de hoje, reflete aquilo que a Bíblia vai nos apresentar. Por que os judeus se comportavam de tal forma? Tá entendendo? Porque ele tinha próximo a cultura da época. Okay? Até da onde eles saíram mesmo. Ok? Vamos lá. Aí naquela época também, vai falar aqui, as grandes pirâmides já haviam sido construídas no Egito, na Mesopotâmia. Havia vários códigos que regulavam o comércio e as relações sociais. Vocês lembram que eu falei em outra aula aqui sobre os mandamentos, certo? Que Deus dá a Moisés, a Torá. E o interessante, meus amados irmãos, que não era algo inédito. Já existiam outros regulamentos, outras normas, outras leis, certo? O que diferenciou quando Deus se revela a Moisés é que Deus trouxe alguns preceitos que traziam santidade e justiça. Está entendendo? Por quê? Porque a santidade, vocês aprenderam 3 matérias atrás, sobre que a santidade é um atributo comunicável. Quer dizer, Deus é santo por essência. E nós, mesmo sendo pecadores, podemos ser santificados. Certo? Então, na lei, Deus ele vai trazer o quê? Diferente das leis que já existiam, ele vai preservar a vida, ele vai preservar a justiça e ele também vai trazer a santidade. Revelar o Deus Santo
e também comunicar esses atributos da santidade. É comunicar. Ok? Vamos lá. Alguma pergunta até aí? Algum acréscimo? Os irmãos podem ficar à vontade. Os irmãos que entrarem aí também podem deixar sua pergunta aí. A Tati está aqui. O Samuel está aí, né, Samuel? Opa. É o rabino nosso aqui de Bragança Paulista. É isso aí. Maravilha. Vamos lá. Abraão, agora vamos trazer uma coisa interessante aqui. Todos nós falamos sobre Abraão. Né? Quem foi Abraão? Qual o legado que ele nos deixa? Por que é tão importante Abraão para as 3 grandes religiões? Né? Quais são? Judaísmo, islamismo e o cristianismo. Tudo isso, né? Que é o conceito. Vamos lá. Abraão é um dos mais importantes, bem conhecidos personagens da história. Tanto do judaísmo quanto do islamismo, ele é considerado um patriarca. No cristianismo, ele é lembrado como um amigo de Deus e pai da fé. Então, daqui a pouco, vou desenvolver com os irmãos o seguinte. Olha bem, graças a Deus. No que Abraão creu? Em que ele creu? Essa pergunta de prova, hein? Em que Abraão creu? Essa é pergunta de prova, hein? Aí, ó. A Nós promessa. vamos trabalhar isso daqui a pouco, uma promessa. Muito bem. O que mais? Antes de eu entrar daqui a pouco. Vou virar a página e vou começar a fazer uma dosada. Creu na promessa que a recompensa era boa, né? Creu na promessa que a recompensa era boa. E qual era a promessa? Olha aí. Quem contribui? Começou. Não começou. Foi? Fala aí, Jonas. Que ele seria o pai de uma grande nação. Pai de uma grande nação. A promessa é a vida eterna. Promessa da vida eterna. Essa promessa eu estou buscando ela por eterno. Certo. Vou ajudar aí, mestre. Isso. Tipo, eu ia falar que porque Deus tinha prometido a ele que ele seria um pai de uma grande nação. Certo. Eu acredito que ele foi em busca da promessa dele. Ok. Vamos lá, nos ajuda aí. Tem mais aí? O Carlos, Tati, todos os irmãos escondidos ali atrás. Nelson. Né? O Ela tá Nelson. coçando a cabeça ali. Ele não quis sentar aqui, porque perdeu tanto cabelo que ia deixar a cara dele. Mas Abraão, antes, ele viu. Como foi que ele conseguiu ouvir esse, saber quem era esse Deus ao qual ele foi servido? Nós vamos falar da chamada dele agora. Aí ele tinha assim, vontade de ser o pai de uma grande nação. Assim está escrito na Bíblia que ele era Olha aí. Não tinha, não está escrito, entendeu? O fato é que ele dá a compreender que Deus ele trabalha no desejo dele de conhecer. Seria mais ou menos uma pessoa que, eu sempre falo, quando eu olho uma pessoa, vamos supor, sai de madrugada, faz oferenda, vai para as procissões, essa pessoa, ainda que ela esteja envolvida numa idolatria, ela demonstra com aquilo que ela tem fé. Então, eu vou na casa de uma pessoa, eu vejo muitas imagens de escultura. Aí tem pessoa que chega lá e quer abrir Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Não, ao contrário, eu elogio a fé. Eu elogio a fé da pessoa, que é a pessoa que tem fé. Ainda que aquela fé está direcionada erradamente. Mas eu vou falar por que e como ele criou daqui a pouco. Sim. Tá certo? Então, se ele tinha desejo de ser pai de uma grande nação, a Bíblia não dá nenhum respaldo, ao contrário. Nós vamos ver a graça, a chamada. Não é verdade? Porque a chamada, ela não parte do homem, ela parte de Deus. Entendeu? Então, uma Câmara não tinha, diferente de muitos hoje. Né? O ministério, por exemplo, tem pessoa que hoje não converte, pessoas já querem ser famosos pelo ministério. Enquanto é o contrário, primeiro a pessoa converte. Convertendo, conhecendo as maravilhas de Deus, ela quer propagá-la. Aí dentro disso vem a sua chamada. E descobre dentro da chamada a sua vocação. Tá certo? Então, Abraão ele foi se descobrindo. Na verdade também, Deus ele foi se revelando a ele. Deus foi se revelando a ele. Não foi uma revelação completa, 100%. Eu já sei quem é. Eu já sei quem é. Deus. Né? Tipo assim, pastor, uma coisa, essa é uma dúvida que eu tenho aqui, né? Abraão, né? Antes dele mudar o nome, ele lidava ali com ídolos, né? Fazendo ali estátua. Viva a idolatria. Exatamente. Ali ele conhecia muitos ídolos e muitos deuses naquela época, certo? Aí pega o Deus verdadeiro, fala com ele, sai aí do meio do teu povo e automaticamente ali de cara já sai do meio do povo dele, né? O
uma renúncia, né? Aí nos ensina sobre uma renúncia. Se de fato Deus te chamou, então você vai sair do ambiente que você está. Ainda que esse ambiente não seja físico, como foi para Abraão também foi físico, mas para nós seja uma chamada para sendo bem quem sabe do pecado, da idolatria. Lembra de Jeremias? Olha, levanta e desce. Quer dizer, todos que eles têm chamado nunca ficam na mesma posição de qual foi chamado. Ah, você não entendeu, eu vou repetir. Todos aqueles que têm chamada, ninguém fica na mesma posição de quanto foi chamado. Sempre vai se posicionar na vontade de Deus. Aleluia. Entendeu? Vamos lá. Então, Abraão é um dos mais importantes que já lemos. Sua terra natal é a Mesopotâmia. Ele cresceu na cidade de Ur, e meio à cultura dos velhos, né? Possivelmente nos dias do próprio monarca, que é o Ur-Nammu, criador por códigos de leis para os antigos da humanidade. Código que vigorava por 300 anos. É provável que as ruínas da cidade de Ur foram encontradas em um sítio arqueológico no sul do Iraque, nos anos de 1922 e 1934. Essas descobertas demonstram que ela era uma cidade altamente civilizada, e assim como o povo dessa cidade, a família de Abraão era idólatra. Seu pai deve ter participado de adoração à lua, né, que é Deus, tinha que ser o D minúsculo aqui, né? Olha o nome. Qual que é o nome? Então, mas era a lua, né? Era o símbolo da lua. Porque os pagãos, eles sempre tiveram isso, de materializar a divindade, seja de uma forma antropomórfica, né? Que é homem, seja na forma de animal, ou dos astros, ou na própria natureza, ok? E até hoje, as pessoas ainda procuram materializar a Deus ou materializar a sua própria fé. Coisas que não é necessária, porque Deus é Espírito e convém que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Não é verdade? Porque assim? Vamos lá. Segundo está narrado no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 27 e 2, a família de Abraão migrou-se para outra cidade, na mesma chamada Harã. Um lugar tão civilizado e idólatra quanto o. E de Harã, Abraão partiu para a Palestina, uma terra cerca de 600 quilômetros dali. Então, dali veio a chamada específica. Vamos ler? Abre aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Versículo 27. Alguém pode ler para nós? Está aberto aqui. 27 ao 32. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Isso, em Arã. Ok, então vamos ver que eles então mudam mais em questão na Mesopotâmia. Algumas pessoas confundem quando lê esse texto, sem uma compreensão, acham que ele já tinha saído antes para atender uma chamada divina. Ele sai após. Né? Aí no capítulo 7, no versículo 2 e 5 de Atos Apóstolos, vê que a jornada de Abraão iniciou-se devido ao chamado que recebeu de Deus ainda na cidade de Ur. Olha que interessante, diz assim: ele disse, varões, irmãos e pais, povo, o Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra
e dentro da tua parentela. Dirige-se à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de pé, mas prometeu que lhe daria posse dela e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Entendeu? Então, teve a chamada, mas quando ele vai, né, Flávio José estava lendo a história dos Hebreus, aí Flávio José não fala que ele levou Ló. Flávio José usa um termo muito legal, fala que ele adotou Ló, por não ter filho. Entendeu? Porque faz sentido, né? Por quê? Porque ele vai receber agora revelações de Deus, mas e se ele vier deixar de existir, ele tem a esposa e ele tem Ló. Logo que Para era obedecer, era sobrinho. Uma Então ele descendência que adota mesmo que ela. não fosse sangue dele, mas era sangue da parentela. Parentela. Então ele leva. Agora, pastor, mas estava errado, Deus falou com ele. Mas culturalmente ele não ia sair sozinho, deixando ele e a esposa nas mãos, não. Porque ele tem toda uma construção para fazer, tem todo um trabalho para desenvolver. E quem é que faz as coisas sozinho? O fato de Ló lá na frente, não foi nem tanto apenas Ló, Ló quebrou alguns princípios, né? Quando Abraão deu para Ló, você escolhe, então Ló poderia ser submisso. Ah, não, espera aí. Abraão, tu é o Senhor, eu não posso escolher. Mas ele não foi submisso. Então, você pegar culturalmente, agora ele está sendo submisso. Então ele se perde ali. Mas a contenda não era com Abraão. A contenda era os pastores de um ou outro. Compreende? Pastores de um ou outro. Às vezes isso acontece também no ministério. Às vezes os pastores até se dão bem, mas os sobreiros se arranham de uma congregação e da outra. Isso é perigoso. Deixa na teologia pastoral, né? Depois vamos chegar lá. Aí vai tocar nesse assunto. E vai ter uma na Águas Claras, nós vamos estar junto lá, no primeiro sábado de setembro. E vai pegar fogo ali. Não é verdade? Vamos batizar com esse fogo. Muito bom, viu, João? Eu acho que vai ajudar, eu vou lá levar um pouco de gasolina. Vai ser mesmo. Vamos lá. Pela narrativa de Gênesis, podemos enxergar o trajeto feito por Abraão. A maior parte dos lugares pelos quais ele passou a ida podem ser identificados hoje em dia. Siquém, cerca de 50 quilômetros ao norte de Jerusalém. Foi o primeiro lugar em que Abraão montou um acampamento. Depois ele foi para Betel. Mais tarde, em Hebron, construiu um altar, vou falar de altar daqui a pouco, e teve um tempo de comunhão com Deus. Outras cidades que ele passou foram Gerar e Berseba. Na Bíblia lemos que ele precisou passar uma temporada no Egito devido à fome da terra, certo? Aí desce para o Egito, né? Eles descem, não foi somente ele, desce para o Egito, depois seus próprios filhos, né? Depois Jacó, desce para o Egito, e assim, até que vem a época de José, e eles alicerçam por um período, vamos falar daqui a pouco, né, que era Deus que tinha falado sobre isso. Vamos lá. Abraão, meus irmãos, ele também tinha outra questão, ele era rico. Né? Gênesis nos conta sobre a grandeza da sua riqueza. Gênesis 12, no versículo 5. Leia aí o versículo 5, capítulo 12, versículo 5. Pode ler. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Entende? Então quer dizer que ele tinha uma grande comitiva, muito ligado no deserto, isolado. Não tinha pouco. Montar acampamento. Então ele tinha toda uma estrutura. Quando ele fala da própria alma, ele está falando de escravo. Escravo, de Se ele pessoas tinha que escravo, estavam ele tinha posse. sob ele, né? Debaixo da sua. Assim.
Costumes e cultura. Abraão era um homem típico de sua época e por isso mostrou em sua conduta frieza de fé e fraqueza de caráter. Sim ou não? Depois nós vamos ver que a aliança de Deus já com Abraão, lá em Gênesis 15, daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês vão ver a manifestação da graça. Porque Deus não faz uma aliança com Abraão porque ele era merecedor. E se você tiver dúvida se ele era ou não merecedor, é só perguntar para a esposa dele. Como que era Abraão? Ela vai lhe responder, me abandonou 2 vezes. Me abandonou 2 vezes. Compreende? Então, Abraão ele não era um homem perfeito. Ele não é um modelo de perfeição. Porque a Bíblia vai destacar dele é a fé, que eu vou trabalhar daqui a pouco com vocês. O tipo, em quem que ele cria? Em quem que ele criou, de fato? Ok? Outro sim. As sugestões de Sara de que Abraão devia ter um filho com Agar, sua serva, estavam também em consonância com essa lei. Outras coisas, né, que predominante na Mesopotâmia daquela época, está em cima ainda, a cultura no qual ele cresceu também explica porque ele considerou fazer de Eliezer, seu servo mais antigo, seu herdeiro. Isso concordava com as leis de Uzi, quer dizer, você não vai morrer sem herdeiro, você não tem filho, então aquele mais estimado da casa, esse vai ser o herdeiro. E Eliezer dá uma tipologia muito linda depois, lá na frente, né? Quando ele vai buscar uma esposa, assim, para Isaac, né? Então vamos lá. Daqui a pouco vai sair. Vai. Outro momento em Abraão em que Abraão se comportou tipicamente ao costume de sua época foi quando comprou uma sepultura por ocasião da morte de Sara. Ele queria comprar apenas uma caverna, né, de Macpela. Entretanto, Efrão insistiu para que ele comprasse o campo em volta da caverna. Deste modo, ele ficou sujeito aos impostos previstos na lei de Tito. Entendeu? Então, o que tinha por trás daquelas práticas? Né? Manda um alô para os irmãos que estão entrando lá, Samuel, manda um oi aí, na paz dos seus irmãos. Paz, meus irmãos. Fala como Venha participar conosco, tá? Fala como sacerdote. Fala como sacerdote. Deus abençoe. Deus abençoe, meus amados. Venha participar conosco. Amém? Nós tiramos algo dessa parte aqui para a nossa vida. Ele só ia comprar uma sepultura. Não ia ficar pagando imposto nenhum, não é? Ele pagou tudo, ficou devendo. Não, teve que pagar, né? Às vezes nós vamos por impulso, aí acontece. O impulso pode levar-nos a grande prejuízo, na verdade, a grande queda, ok? Vamos lá. Vamos falar agora sobre a fé. Se eu estivesse pregando para os irmãos, tudo isso que eles falaram até agora, eu ia falar agora, eu começo a pregar. Porque a essência total da vida de Abraão tem a ver com sua fé. E tem pessoas que às vezes enfeitam, né, e falam, Abraão ficou 23 anos separado de Sara, porque ele é um versículo fora do contexto. Aí via lá que quando Sara morreu, veio Abraão chorar por ela. Ele fala que Abraão estava em Berseba, assim, depois que ele leva Isaac, foi o que faltava para estourar o relacionamento dos dois, leva Isaac, e aí, vamos ver, capítulo 23, final 23 aí, de Gênesis. Final, esse daí, 24, a morte de Sara, 24, 23, a morte de Sara. 24, ele manda o servo buscar a mulher para Isaac. Então, 23, né? A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos, e esse foi o ano da vida de Sara. E morreu Sara em Quirite Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio, aí vem essa palavra, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Por que veio? Veio da onde? Aí pega depois que Deus manda, que vamos falar daqui a pouco sobre o sacrifício, né? Que era para ser de Isaac. Aí diz que Abraão foi habitar onde? Olha o versículo. Em Berseba. Olha aí, vê se vocês acham aí. Aí fala que ele ficou em Berseba
e veio chorar. E foi chorar, mas o termo veio não denota isso. Por exemplo, hoje é aniversário da semana, né? Aniversário do Wesley. Ontem, esteve bom, teve churrasco. Se tivesse, também tinha que disciplinar, porque nem ligou para mim, nem chamou. O pastor disciplinar. Vejam bem. Então, está livre. Então, ó, os irmãos vieram, né? Os irmãos vieram parabenizar o Wesley. Vieram da onde? Vieram ter de ação. Não quer dizer que nós estávamos do outro lado, nós estamos aqui. Entendeu? Então, simplesmente é uma narrativa dessa natureza. Qual versículo? Versículo 19. 22. É capítulo 22, versículo 19. Capítulo 22, 19. E então, Abraão tomou seus moços e levantaram-se e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Habitou em Berseba. Aí tem um tempo de separação aí. Aí é onde que muitos têm pregadores, eu vejo prego, eu gosto dessa comparação e tal, mas fala que ele ficou separado 22 anos, sabe? 22, 23 anos. Ficaram esse tempo todo separado? Dizem aí, né? Os pregadores, não está falando. Então, vocês perguntaram, não parece não? E onde eles ficaram esses 23 No anos? versículos isolados, dos acontecimentos, aí... Até porque ele está voltando de onde? Não foi Isaac? Sim. Demora quantos dias para ir até lá? São 3? Vamos pensar 3, que ele fique mais 1, 4, mais 3 para voltar, 7 dias. Não 23 anos, né? É claro que tem todo um processo, mas a Bíblia também fala, né? É porque ele ficou tendo questão de matar o Isaac ou não, né? Oi? Devia ter ficado 20 anos ali, né? Os caras tiram isso aí. Será que eu mato? Será que eu não mato? Então vamos falar sobre a fé deste homem, né? Mediante a fé nas promessas de Deus, Abraão então destacou-se religiosos em sua época. Desde o início ele respondeu com obediência em todos os lugares pelos quais passou. Em Canaã erigiu o altar e deu testemunho público de que adorava ao Deus único, em meio a um povo pagão. Quer dizer, ele adorava independente da terra que ele estivesse. Mas eu não crente que está na igreja é perigoso. Então, onde você estiver na faculdade, na escola, no trabalho, na tua vizinhança pagã, nós temos que identificar o altar. Isso é uma expressão pública da nossa fé. Não é verdade? Vem cá, vamos lá. A partir dos capítulos 18 e 19, podemos perceber que Deus tinha uma amizade com Abraão. Né? Deus chamou ele de amigo. Né? Sua fé foi comprovada por testes e provações. A maior delas foi quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho. Ok? Isso vamos trabalhar agora. O que será que Abraão cria? O que será que ele creu? Então fica atento, ok? O que será que Abraão creu? Os irmãos já falaram de promessa, mas ninguém falou da aliança. Então eu vou falar da aliança também, além das promessas, né? Que está lá em Gênesis capítulo 12. Vamos ler as promessas de bênção? Gênesis 12, versículo 2 e 3. Gênesis 12, versículo 2 e 3. Todos encontraram? Amém. Podem ler. Quem achou pode E ler. partirei uma grande nação e abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vai incluir as famílias da bênção, mas todavia ali tem 7 promessas de bênçãos da vida de Abraão. Ok? A sua chamada, que Deus o chamou. Vamos lá. A sua fé então foi comprovada por testes e provações. Aliança abrâmica. Como que foi essa aliança? Já deixa a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 15. Deus estava sempre renovando e reafirmando as promessas feitas a Abraão. Em certa ocasião, o Senhor lhe prometeu que seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu, mas iria habitar no Egito por 400 anos. Lemos que Abraão creu em Deus, e isso foi acreditado por
justiça. Então, Abraão creu em Deus e isso foi o quê? Isso foi imputado por justiça. Nós vamos ver esse termo 4 vezes na Bíblia. Nós vamos ver aí em Gênesis 15, versículo 6, Romanos 4, versículo 3, Gálatas 3, versículo 6, Tiago, capítulo 2, versículo 23, sobre a fé de Abraão, ou de Abraão, certo? Então, a questão é, pastor, em que Abraão creu? Se nós fôssemos e vamos fazer obviamente um resumo do que ele creu, obviamente ele creu na aliança. Gênesis capítulo 15, que eu pedi aos irmãos já deixassem aberto, nós vamos desenvolver um pouco ele, certo? Pode ler para nós, vamos ler. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais, eis que me não tens dado semente no singular, né, filho, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que eu de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Aí foi a gente nos faz essa promessa aí, ok? Então vamos lá, vamos saltar aqui. Abra aí, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra, para herdares. E disse o Senhor Jeová, e disse ao Senhor Jeová: como saberei que hei de herdá-la? Olha, fez uma pergunta. Como saberei? Aí, coloca Deus para ele. E disse: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres de Abraão, porém as enxutavam. Vamos lá, vamos pegar aqui. O que nós podemos aprender? Deus aqui está fazendo uma aliança. Só que nós entender o que aconteceu aqui, nós temos que entender como que era trabalhado o altar. Inclusive depois, nós estamos estudando na escola bíblica, quem estuda aí pelo livro da revista CPAD, sobre Levítico, vai entrar sobre a lei do culto levítico. Então a gente fala assim: pastor, o que é o altar? Como que é o sacrifício? Me ajuda aí, meu xará Rodrigo, né? Qual a imagem que você tem na cabeça quando fala assim: Abraão vai sacrificar Isaac? Qual a imagem que tem? Vamos colocar. Sabe que teve providência, vou falar daqui a pouco. Mas como você vê Abraão sacrificando Isaac? Eu tenho para mim que o altar era aquele construído de pedra ali. Então, é o ato. Vamos do ato. Como que você vê Abraão fazendo? O que ele vai fazer? Não, na tua cabeça, o que vem? Seja simples, né? O que a Bíblia fala? Como você vê? Como que Abraão vai fazer? Imagina Abraão fazendo. Como que é? Como que ele faz o sacrifício? Como Ele pegar o Isaac. Isso, pôs lá e vai sacrificar. Como? Só isso. Como que ele vai fazer isso? Bom, eu aprendi que os sacrifícios que eram oferecidos a Deus, ele tinha um ritual, tinha um processo. Um deles era tirar o sangue, que era sacrificado no altar, depois tirava todas as entranhas, todos os órgãos. Depois disso, era partida a oferenda ali em 4 partes iguais, entendeu? E ali, depois os sacerdotes, né, não de Isaac, mas quando eram os sacerdotes e a família se alimentavam ainda daquele sangue. Então, por isso eu estou perguntando, porque às vezes dá uma ideia, viu, Adilson? Gosta muito de geografia bíblica também, dá uma ideia de uma imagem para todos, né? Para ver, mas as Bíblias, do pastor Adilson, que é muito boa, tem uma geografia que conta essas regiões aqui, certo? Vejam bem,
Então não é ele chegar lá, pegar o e matar. Não, ele ia ter que cortar Isaac. Ele tem que sangrar Isaac. Ia ter que sangrar Isaac. Tirar suas entranhas, seus Você está órgãos. entendendo? Partir em 4 partes. Mas quando a Bíblia fala que ele estava com o cutelo na mão, descendo com o Para cutelo ali. começar. Então, Do lado. aí, por exemplo, primeiro ele ia matar para depois ele É, esquartejá-lo. Entendeu? Então, aí nós vamos aprender por que ele fala para aqueles cuidadores de jumento, né? Que a gente não pode subir para o altar. Porque você acha que eles iam deixar fazer isso com Isaac? Eles iam entender. O Abraão ficou doido. Abraão pirou, vai escortejar, vai matá-lo. Entendeu? Apesar que as culturas pagãs faziam isso, a Deus moleque. Oferecia em sacrifício as crianças. Tá certo? Então eles não iam entender. Eu vou falar, fica aqui. Aí então vamos lá. Para nós, então, vai ter uma aliança. A aliança com Abraão, Gênesis 15, de 1 a 9. Olha o versículo 18, do capítulo 15. 15, 18? Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então Deus vai consolidar uma aliança com Abraão. Mas vai acontecer uma coisa antes, certo? Que as aves, a aliança tinha 5 níveis, 5 fases, as alianças, certo? No antigo mundo, vamos chamar assim, certo? No antigo mundo. Uma delas é a questão da cicatriz e a questão da aliança com sangue. Agora, o que é uma aliança? Entendeu? É um pacto, um acordo entre 2 pessoas. Como que Abraão sabe que está tendo um acordo? O ato do sacrifício. Quando ele põe, e é interessante que são 3 animais cortados, 6 elementos, 6 peças. E 2 aves não cortadas, 8. Aí tem uma mensagem linda. Pode ver que em Gênesis 25, ele tem filho de criatura, vai mostrar para nós, somando seus filhos, vai ter 8 filhos. Por quê? Porque para eles dão presente, mas para Isaac ele dá herança. Está entendendo? Mas olha que interessante aqui. Então, o que Abraão faz? Como que pode o Criador soberano fazer uma aliança com o homem? Será que o homem vai conseguir cumprir a aliança? Por isso que o altar também, a linguagem do altar e do sacrifício, é a linguagem da substituição. E nesse ato aqui, pastor Adilson, o próprio Deus substitui para Abraão. Abraão, você vai descansar, eu vou fazer aliança comigo mesmo, por você. Você já viu isso no texto? Obviamente que não, mas vamos ver hoje então. Ok? Outro sim. Quando Deus faz aliança com Abraão, certo? Quando Deus faz aliança com Abraão, a Bíblia fala que as aves vinham e Abraão tentava tirar. Por que Abraão tentava tirar? Porque senão ia tirar o sacrifício. Está entendendo? O sacrifício tem que ter sangue. O altar do sacrifício tem que ser aspergido com sangue. Porque sem sangue não há remissão. Sem sangue não há perdão. Agora, outra coisa que temos que entender, o problema da nossa cultura brasileira, é a palavra sacrifício. O que você entende de sacrifício? Que é diferente da cultura bíblica. O que é sacrifício? Do seu ponto de vista. Fazer acima da tua capacidade. Sacrifício. Na Bíblia, os irmãos estão escondidos ali atrás, né? Renúncia. Porque o sacrifício para nós é algo doloroso, é algo. E na linguagem bíblica, é substituição e aproximação. A substituição, o sacrifício, na verdade, ele não é para aplacar a ira de Deus. O sacrifício, quando o animal morria, entendeu? Está dizendo assim: eu te perdoo. Por isso que chama substituição. Está entendendo? É eu que tinha que salar. Então, qual é o propósito de oferecer a oferta para o sacrifício? A proposta é o sacrifício de aproximação. Sem isso eu não posso salar. Eu não merecia,
mas alguém tomou meu lugar, por isso que era repetido anualmente. Meu irmão, Jesus morreu na cruz, não foi apenas para aplacar a ira de Deus, mas foi para aproximar-nos de Deus. Amém? Por isso, como os Hebreus fala assim, no capítulo 13, versículo 15, nós devemos apresentar um sacrifício, uma aproximação de louvor. Por isso que Paulo usa uma expressão, Romanos 12, que o nosso é apresentar o nosso culto nacional, fala, apresentar o nosso corpo como sacrifício, quer dizer, montar. Então, mas o altar só tem sentido se tiver sangue. Porque só o santo vai santificar a oferta e o ofertante. Entendeu? Vai santificar a oferta e o ofertante. Por isso que Jesus falou em Mateus. O altar, qual que é a maior oferta? O altar. Você entendeu? Então isso é importante a gente entender. Trazendo para o culto de hoje. Então Abraão agora ele oferece o altar. E a aliança era consolidada pelo derramamento de sangue. Agora, só que Deus vê que Abraão vai estragar tudo. Abraão vai estragar tudo, porque elas sabem, Abraão está lá lutando, entendeu? E Deus, vou parafrasear, Abraão, não preciso de você. Você não tem condição. Se você tentar me ajudar, você vai atrapalhar. Então o que Deus fez? Deu para ele um sono. Pode ver o texto. Olha o versículo. Aí, ó. Versículo, capítulo 15. 12. Versículo 12. E pondo-se o sol, o profundo sono, caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então Abraão está dormindo. Como que ele vai fazer um pacto se ele está dormindo? Mas veja bem como que Deus substitui, Deus faz aliança com ele mesmo. Porque não há ninguém que semelha a ele, a Deus. Tá certo? E diz no versículo 12, né? Aí a escuridão caiu sobre ele. 13. Então disse Abraão, diz o 13. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servirá, e afligir-me 400 anos. Já apontando lá para a questão do Egito. Certo? 14. Mas também eu julgarei a gente a qual os servirão, e depois sairão com grande fazenda. Pode ver a saída, nós já estudamos isso. Né? Sobre o tabernáculo, para ver onde conseguiram tantos materiais. Eles não saíram de mão vazia. Compreende? E tem gente. Ah, Jesus. E tem gente que tem mão cheia só no Egito. Né? No Egito tem mão cheia para ir para o show, para beber cachaça, beber cerveja, comprar cocaína, e sai do Egito e vem com a mão vazia. Não tem nenhuma oferta. Aí, para construir um tabernáculo, precisa de pessoas voluntárias. Né? Pessoas. Né? Você viu que tudo que é errado a gente consegue encher a mão? Vê Jonas, para desobedecer, comprou a passagem. Tudo que é errado a gente consegue facilitar. E para a obra de Deus é outra mensagem. É uma parabéns sobre a oferta, vou mandar uma mensagem. Né? E aí diz aqui, ó, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. Olha Deus fazendo aliança com ele, mas ele está dormindo. Então o que Abraão vê? Ele dormindo nesse sono, ele está vendo alguém passeando ali entre a oferta, entre o sacrifício. Quem é esse? O Senhor próprio Deus da aliança. Então, porque se fosse Abraão, ele ia conseguir cumprir. Assim também a nova aliança. Assim também a nova aliança. Nós entramos com a fé na nova aliança. Mas quem te deu essa fé? Efésios capítulo 2 fala que é dom de Deus. A fé salvífica. Não é verdade? Vamos lá. Aí o versículo 16. E sua quarta geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quer dizer, tem um propósito que eu vou fazer com a nação, o povo, preparo. Aí o 17, sucedeu o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquela metade. Quer dizer, está vendo, Abraão? Era você que tinha que estar aqui na aliança, mas eu estou fazendo por você. Meu Deus. Acho que você não entendeu.
Deus ele faz aliança conosco mesmo, mas a nossa parte tem o sacrifício da substituição. A nova aliança só tem participação nela porque Cristo participou na cruz. Está entendendo? Outro assim, aí nós vamos ver que Abraão creu em Deus e isso foi acreditado por justiça. Seu nome era Abraão e Deus mudou para Abraão, pai de muitos. Ok? No versículo 17, então o que Abraão viu? O próprio Deus substituindo a aliança. No capítulo 15, versículo 17. O próprio Deus o substituiu. O substituiu. Pode ver que ele é pego só. Depois continua as alianças, né, a circuncisão e tal. Ok? Mas vamos lá. O pastor faz um resumo para mim que eu não entendi ainda o que Abraão creu. Então eu vou te dar aqui. Primeiro, se quiser escrever aí. Certo? Abraão creu no nascimento sobrenatural. É Isaac. Aí, você é inteligente, só tem pregadores aqui, aí na live também, certo? Vem cá, já compara essa aliança com o Novo Testamento, com a nova aliança. Ó, falei, nascimento sobrenatural. Lembra você o quê? Nascimento de quem? Aquele que é maior do que Isaac. O que Abraão creu? Nascimento sobrenatural. O que Abraão creu? Segundo, ele acreditava em Deus suficientemente para oferecer um único filho. Eu lembro de João 3,16. Porque se Deus pedisse a própria vida de Abraão, era mais fácil. Ele acreditava em Deus? Suficientemente para entregar seu único filho, para ofertar seu único filho. Tanto é que Hebreus 11,19 fala que ele cria tanto, se ainda que viesse oficializar o sacrifício, Deus o ressuscitaria. Quer dizer, ele cria para ofertar. Porque o altar não te toma. O altar sempre te devolve. Dobra isso. Para ofertar, para oferecer. Você entendeu? O altar não te toma. O altar não te toma, ele te devolve. Ele te devolve. Olha que interessante. Tá certo? Terceiro, o que Abraão cria? Abraão cria, certo? Ele acreditava por 3 dias que seu filho seria morto. Imagina a cabeça de um pai. Meu filho. Eu falei que nem Flávio José, ele fala, é interessante, Flávio José, no seu livro História dos Hebreus, ele fala que Abraão comunicava com Isaac. Entendeu? Você for ler lá, a página que tem a História dos Hebreus, pode conferir aí. Ele comunicava com Isaac. Meu filho, Deus te pediu. E como você veio de uma forma providencial, de um milagre, então, tipo uma ação de gratidão. Isaac concordava. Mas entendia, Isaac? Porque eles entendiam a lei do sacrifício. Porque a lei do sacrifício não era algo enigmático, era uma coisa clara. Mas Abraão tinha fé, eu sacrifico, mas eu volto com ele. Tanto é que ele falou para os moços: nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Vocês aguardem. Vocês aguardem. Vocês não podem subir porque vocês não entendem. Porque Deus falou com vocês, falou comigo. Pega aí. Por isso tem hora que os cultos aí, tem gente que não entra nele, aí não entende o seu culto. Então temos que ir mais fácil ficar cuidando de jumento do que subir com você. Os lugares mais altos. Não é verdade? Vamos lá. Outro fim. Nós temos que Abraão creu. No quarto. Ele acreditava num sacrifício substituto. Vamos lá, vamos ler. Gênesis. Ele acreditava no sacrifício substituto. Gênesis capítulo 22. Acha aí o substituto aí. E esse sacrifício substituto, o que fala? Leia para nós. Versículo 12 e 13 do capítulo Então 22 de disse: Gênesis. Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único.
Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis o carneiro detrás dele, lavado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Pareceu o quê? Carneiro. Mas olha o versículo que fala que Abraão cria no quê? Não, ele cria que, quando Isaac fala, mas cadê o cordeiro? Onde está? 7. 7. Deus proverá. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam. Deus proverá para quem? Para si. Para quem? Para Isaac ou para Abraão? Para Deus, né? Para eles. Para Deus. Para eles. Deus providenciava para si. Agora, sobre isso, temos duas coisas. Nesses 3 versículos que foi lido aí, certo? Capítulo 22, versículo 7, 4 versículos 7, 8 e 12, 13, isso? Eu tenho algumas verdades espirituais para nós. Primeiro, a questão da substituição. Às vezes o pregador, na motivação, porque ouviu muitos fazer, pega Colossenses capítulo 2, sobre a cédula de acusação, e fala assim: e Jesus, quando ele morreu na cruz, eu não sei pregar mais vocês, não vou tentar, né? Aí Jesus, ele vai lá, e ele morreu, aí ele desceu das partes mais baixas da terra, ele chegou lá, ele foi no inferno, aí pronto, aí já começa agora, daí pra frente vai, ó. E ele foi onde estava o trono de Satanás, deram um trono para Satanás. Aí depois foi lá, e pegou aquela cédula de acusação que estava, e rasgou. E ele ia sair. Aí voltou. Jesus já tem um problema de amnésia. Aí voltou, pegou a chave. Pegou a chave da morte do inferno. E tirou Satanás e falou: abaixa aí. E pisou na cabeça. O povo, porque o povo gosta de besteira, né? O povo gosta de aquilo que emociona. O povo gosta de estar escrito. Veja bem, quando o homem peca, o homem fere a santidade de Deus. Está entendendo? A justiça de Deus. Então a cédula de acusação é que nos põe fora da comunhão de Deus. O pecado colocou o homem fora da comunhão de Deus. O primeiro sacrifício substituto, o modelo dele que aponta para Cristo, está em Gênesis capítulo 3, quando foi sacrificado o animal. Quando Caim e Abel oferecem sacrifício, segundo também alguns historiadores, diz que Caim não foi morto porque quando ele comete homicídio, ele oferece um sacrifício. Mas quando ele oferece um sacrifício, ainda que seja aparentemente justo, porque ele é o homem do campo, mas não é que eu falei que sem sangue, porque o modelo do sacrifício estava no sangue. O santificar o altar estava no sangue. Tá certo? E Abel entendia isso, e fez, e praticou. Agora, você vê que o sacrifício é da substituição. Então a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quando Cristo morre, ele é semelhante ao que Abraão cria. O que Abraão cria? Um sacrifício de substituição, um substituto. Olha, Isaac, você que vai morrer, mas eu creio que Deus vai prover para si. Quer dizer, o sacrifício. O sacrifício era para quem? O sacrifício é um modelo de culto, tá certo? Modelo de adoração. Vem cá, o culto é para quem? Para Deus. Não é para Abraão? Não é para Isaac? Não é para o pastor? Não é para o pregador? Não é para o cantor? Então quem entendi se está ruim e quer cultuar? Não é para Deus? Está entendendo? Um dia eu peguei um grupo e falei: irmãos, se você é daquele tipo assim, eu só faço o que me agrada, você está errado, eu estou errado. Porque às vezes nós associamos que servir a Deus é fazer aquilo que nos agrada. Mas se o sacrifício é para Deus, então tem que fazer o que agrada a Deus, não o que agrada a mim. Compreende? Sim ou não? Sim. Então, deixa eu dar uma palavra para você. Todos aqueles alvos de Deus que só faz o que gosta, tem alguma coisa errada. Será que é de Deus? Querem fazer aquilo que agrada a Deus. Até a fé. Você viu aquela fé que agrada a si próprio? Aí fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você faz
plano do reino de Deus é para Deus, seu sacrifício tem que ser para Ele. Canta para Ele, prega para Ele, visita para Ele, cultua para Ele. Entendeu? Alguém fala, eu não gostei do culto, o culto vai para você, o problema é seu. Entendeu? Eu não gostei da pregação, o problema é seu. Eu não gostei do louvor, o problema é seu. Né? Eu estava aqui, pastor, eu não gosto disso, o problema é seu, irmão, o culto não é seu, ué. O culto é para você, o sacrifício. Abraão queria um substituto, mas no versículo 7 e 8, ele queria que seria um cordeiro, sim ou não? Sim. Meu irmão, se eu entender o que Abraão cria, eu também vou ser visto como justo. Porque ele criou um cordeiro. Mas no versículo 12 e 13, o que apareceu? Por que não um cordeiro? E agora? Por que não um cordeiro? Pode falar, se você quer falar. Vamos lá. Por que não um cordeiro? Porque ele viu lá, quero ler de novo, certo? Então diz, né? No versículo 12 e 13 isso? 13, ó. E eis aqui um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, tinha chifre, então não era cordeiro. Por que o carneiro? Mas ele queria um cordeiro. Agora você me pegou. Esse habilita. Depois você deixa seu comentário aí. Que é Deus que escolhe o sacrifício? Continua. Começou. Já começou. Porque Deus fala que sacrifício? Vamos lá. Carneiro, cordeiro. E não cordeiro. Abraão cria um cordeiro, mas pareceu um carneiro. Por quê? Ajuda-nos aí. Como é que fica preso? Seria substituído. Seria substituído pelo cordeiro? Continua. Isso aí. Foi um carneiro, não foi um cordeiro. Por quê? Vamos pegar que João Batista está pregando. João capítulo 1, versículo 29. Lê aí, Tati. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 29. Chega lá. E aí, meus irmãos, porque Abraão cria um cordeiro, mas quando ele olha, levanta os olhos, ele vê um carneiro. Por quê? Essa Bíblia da Tati é difícil. Porque só Deus providenciou. Muito estudo bom aí, olha. João capítulo 1, versículo 29. Vamos colocar João Batista estava entregando, de repente. João, Evangelho. João 29. João 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se fosse o cordeiro lá, Deus providencia o cordeiro de uma forma ilustrativa, profética mesmo, certo? Na fé de agora do cordeiro, mas quando ele vê o carneiro, se João Batista está pregando, é esse cordeiro de Deus, para os judeus que diziam ser filho de Abraão, lembra de João capítulo 8, aquela discussão toda, nós somos filhos de Abraão e tal, Jesus é filho do diabo, né? Porque Jesus ia falar uma coisa que nós, como pastores, não falamos, e tem medo de perder membro, não é verdade? Então vejam bem, Jesus foi filho do diabo, se fosse hoje eu vou processar, né? E processar Jesus mesmo, mas tudo bem, nem foi necessário. Então vejam bem, que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus. Tá, tu está enganado, o Cordeiro já apareceu para Abraão. Eles conheciam o Antigo Testamento bem, principalmente Deus as que palavras. escolheu. Na verdade, foi um profético dele, né? Então ele cria no Cordeiro substituto. Então quando eu creio no Cordeiro, eu sou chamado de justo, porque pelo sacrifício do Cordeiro nós somos justificados. Deus não fez nada pela justiça de Abraão, porque todos pecaram. Todos, tanto é que o caráter de Abraão, se você pegar biograficamente, não era legal. Entendeu? Até pelo ato de costumes, da época nós já começamos a aula. Mas todavia a sua fé está apontada para o Cordeiro. E a nossa fé tem que estar apontada para o Cordeiro. Isaac, você vai morrer, mas Deus já proveu o passo assim. Quer dizer, quando Cristo morre, Cristo ele vai entrar no lugar santo. Lugar, Hebreus 9, vai trazer que ele entra no ato, ele entra no tabernáculo celestial. Então, quando você pega Gênesis, você vê que quando o homem pega o posto para fora, o lugar da comunhão, o jardim do Éden, está fechado. Agora tem 2 querubins e uma espada. O homem não volta. Mas quando Cristo morre, ressuscita, e como cordeiro ele chega lá. Fala, aqui está a marca do sangue na mão, do sangue no pé, o sangue na cabeça. Porque Jesus, quando ele é sacrificado, você pensa que como cordeiro, qual é a lei do sacrifício? Vocês sabem que o cordeiro ele morria e o seu sangue
ele era aspergido, né? Ele era manchado lá o átrio, lugar santíssimo. Foi que Cristo levou para o céu, porque a cédula de acusação estava na mão de Deus. Mas era tido como condenados. Por isso que a Bíblia então, o inferno de maneira nenhuma, né? Oi? O pastor fala, o inferno não estava no Satanás, não, né? A cédula que eles falam. porque essa cédula está na mão de Deus, hein? Porque é Deus que estava, quem vai julgar? É diabo que vai julgar, é Deus que vai julgar. Claro, Deus. Então nós somos no dia do juízo. Qual que vai ser o juízo? Porque tem 7 tipos de julgamento, certo? Vamos fazer uma classificação. 7 tipos de julgamento. Primeiro julgamento. Pergunta onde? Na cruz. O que foi julgado? Pergunte o quê? O pecado. Qual foi o resultado? Pergunte o quê? A morte. O perdão. Segundo julgamento da consciência. Onde que foi? Na cruz? Não, esse é em qualquer lugar. Entendeu? Na medida daquilo que eu confesso. Qual o resultado? Somos perdoados. Terceiro julgamento. A igreja tem participação aí, então terá o julgamento do tribunal de Cristo. O que vai ter nesse julgamento? Recebimento ou não dos relatórios. O quarto julgamento, nós temos julgamento, vou resumir esse: o julgamento dos anjos e o julgamento das nações. Certo? Temos também o julgamento de Israel. Mas nós temos o último julgamento, que é o grande trono branco. Quem vai comparecer diante do trono? Todos que morreram, cujos nomes não estão. Está entendendo? E a igreja, onde vai estar? Vai estar julgando. Você pregou isso? Eu gostei. Vai estar do lado direito, ele tem o lado de autoridade. Está entendendo? Então, diante do trono branco, vai estar os que não têm nome escrito no livro da vida. E como que temos o nome escrito no livro da vida? Através do sacrifício do Calvário. Então, Abraão cria nisso. Vocês anotaram aí? Ele cria. No nascimento sobrenatural, ele cria. Ele acreditava em Deus suficientemente para oferecer seu único filho. Ele acreditava por 3 dias que seu filho ia morrer. Não morreu, porém aqui não morreu. Mas o de Deus morreu. Mas ressuscitou o 3º dia. Aleluia. Né? E ele cria também e acreditava num sacrifício substituto. Por isso estamos aqui nessa noite. Amém. Eita glória. Amém? Outro sim. O que mais podemos aprender? A aliança foi ainda ampliada e reforçada quando o patriarca completou 99 anos de idade. Embora o nascimento do filho prometido só fosse correr dali 1 ano. Deus estabeleceu a circuncisão como sinal distinto da aliança com Abraão e seus descendentes. Eu tenho um estudo sobre as alianças, mas não dá para me trazer para os irmãos devido ao tempo. Tá certo? Hoje nós não vamos ter aquele cafezinho, então nós vamos direto. Né? Ok? Vamos lá. Aí Abraão teve 3 importantes filhos. Quais foram? Isaac, Ismael e Midian. Certo. Vamos lá. Isaac, o filho da promessa. Ismael, o pai dos árabes. E Midian, o pai dos medianitas. Para Ismael e Midian, Abraão deu-lhe presente quando saíram de Canaã, deixando o território para Isaac, herdeiro de tudo o que Abraão possuía. Mas isso teve grandes problemas lá na frente, como nós vamos ver, continuando na geração de Jacó e Esaú. Ok? Quando nós falamos sobre os filhos, Isaac é um dos moços que menos deu ênfase. Era filho da promessa, da consumação. Ele é mais ou menos o que eu aprendi esses dias com uma pessoa sobre o segundo. Apesar dele ser o único filho da promessa, mas ele é o segundo no sentido de que Ismael era mais velho do que ele, certo? Para mim, logo que o segundo não é nada. Por quê? Porque os primeiros serão os últimos, isso que eu aprendi, e os últimos serão o primeiro, então o segundo não está na rota. Né? Isso não está para qualquer cabeça, certo? Vamos lá. Outro sim. Eu não sei quem me ensinou isso, mas eu aprendi isso esse dia, eu não me lembro quem me ensinou. Alguém sabe quem me ensinou? Você sabe quem me ensinou? Quem?
Ah, tem tudo, né, bichinha? Então, tudo bem, né? Eu não entendi. Não para a cabeça essas coisas, né? Mas tudo bem. Então, vem cá. Irmãos, Isaac, eu vou só ler aqui. Isaac era o filho de Abraão, para quem a promessa de Deus seria confirmada. O relato de como Abraão providenciou uma esposa para o seu filho é fascinante. A Bíblia fala pouco sobre Isaac. Isaac não deu dor de cabeça, não. Filho da promessa. Sua vida foi bastante tranquila se comparado com seu pai e seus filhos. Ele viveu grande parte de sua vida no sul de Canaã. Ele era o elo necessário para o cumprimento das promessas de Deus, Abraão. Perdão. Teve 2 filhos gêmeos, um era Jacó, que se tornou Israel, e pai das 12 tribos, e o outro Esaú, pai do povo edomita. Ok? Vamos falar um pouco de Jacó, que foi transformado em Israel. Jacó conquistou o direito de primogenitura, tirando vantagem de seu irmão e enganando o seu pai. Criando com isso uma grande inimizade com o seu Esaú, certo? Seu irmão Esaú. Que causa disso ele teve de fugir para salvar a sua vida. Este patriarca fugiu para a Mesopotâmia e no caminho, enquanto dormia em Betel, ele teve um sonho em que Deus se revela a ele e que logo procurou fazer um acordo, um pacto, uma aliança. Ok? Veja bem, depois de Isaac, então, vai ficar bem claro ali em Gênesis, certo? Que a atenção dos relatos concentra, meus irmãos, né? O conflito pessoais entre Jacó e seu irmão Esaú, que são como uma visão antecipada dos graves problemas que posteriormente haveria de acontecer com os descendentes de Jacó, os israelitas e os de Esaú, edomitas, né? Que tem esse problema. Depois vai percorrer muitas guerras, muitas pelejas. Agora, sobre o engano, quando você vê que Esaú, ele abre mão da primogenitura, em troca do quê? Ele não abre mão só da primogenitura, ele põe à venda uma geração. Eu gostei muito daquele senhorzinho, uma palavra muito rápida, aqui, na Santa Ceia, objetiva, mas bem, para quem tem um pouquinho de noção do que ele estava falando, né? Como que chama? Isso, computado, muito bom. É muito boa palavra que ele trouxe para quem gosta de entender, né? Então, ele não abre mão só da primogenitura, mas de uma geração. Olha que coisa. Olha o peso que estava sobre a sua renúncia. Assim, nem pensou, não. Ele nem pensou que atingir só ele, né? Naquele momento ele nem pensou. Não, ele só pensou em si próprio, né? Mas ele estava entregando uma geração. Isso é muito sério, dá muito assunto isso aí. Né? Mas vamos lá. Eu vou falar um pouco do sonho de Jacó. Vamos tentar interpretar um pouquinho o sonho de Jacó? Vejam bem. Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 17, que eu vou deixar aberto. No versículo 10, diz que ele partiu. Quer dizer, se Deus nos chama, comecei falando isso na chamada de Abraão, que eu repeti agora, nessa revelação de Jacó. Ele partiu. Se Deus nos chama, então nós temos que partir, não ficar na mesma posição quando Deus nos chama. Ele nos chamou para ficarmos acomodados, para ficar como estamos, chamou para progredir, para ir, para fazer, para realizar. Certo? Aí vem o termo hebreu, que nós já ouvimos aqui, certo? Que significa aquele que atravessa, aquele que cruza. Então eu tenho uma mensagem. Deus ainda conta com vencedores. Aqueles que têm destino para alcançar e vão chegar até o final. Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer ver um exemplo de vencedor? O apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, 8. Ele fala: combati o bom combate, eu não desisti. Eu não recuei, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora está reservado para mim a coroa da vida, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vida do Senhor Jesus. Então o Senhor ainda conta com pessoas que vai até o final. Mateus 24, 13. E o outro livro primeiro? 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8. Daniel 12, 13.
Tu, porém, vai até o fim, e na tua sorte descansará. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 7. O fim é melhor do que o princípio dela. Muito bravo. Aleluia. Né? Então, o que nós temos? Nós temos o quê? Nós temos aqui, meus amados irmãos, que Deus não conta com vencedores, aqueles que vai até o final. Amém? Aqueles que vai até o final. Ok? Ainda sobre o sonho de Jacó, tem. Sim. Tem pergunta lá no. Depois eu respondo as perguntas aí se tiver. Né? Chegando em casa eu responderei. Pode mandar essa pergunta aí. Ok, meus amados? Vejam bem. O que nós podemos aprender em Gênesis 28? Que há um segredo para o sucesso. A internet chegou a 100%. Ó, primeiro, há um segredo. Não, a internet chegou a 100%. Há um segredo para o sucesso. Há um segredo para o sucesso.